Fala pessoal, então é o seguinte, vamos retornar aqui às atividades do canal, beleza? Eu não vou gravar eu aparecendo aqui nesse vídeo, porque vocês já viram meu rosto no vídeo parte 1 e parte 2. E essa aula vai ser um pouquinho mais longa, então para a gente não perder tempo com as apresentações, se você ainda não assistiu a parte 1 e a parte 2, eu sugiro que você retorne ao vídeo parte 1 e parte 2, assista e você vai poder ver o meu rosto e tal, beleza? Vamos lá. Eu só tô um pouquinho diferente agora que eu tô de barba, mas tranquilo, vamos lá. Como era que eu tava falando aqui, vamos começar a aula, tá? Avaliação neurológica, parte 3, galera, parte 3. A gente já viu alguns conceitos importantes na parte 1 e na parte 2, que são primordiais, como eu falei anteriormente, para o entendimento de vocês. Principalmente o conceito de sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, do conteúdo da consciência, dos tipos de memória, de como analisar o paciente, do minimento, tudo isso está lá nas outras aulas, beleza? Aqui nessa aula a gente vai ver algumas outras coisas que são também muito importantes, beleza? Vamos lá. Então, a avaliação neurológica, ela é a função, ela tem várias funções, né? O sistema nervoso, ele tem várias funções. Um deles é a função motora. Então, quando a gente vai avaliar a função motora do paciente, a gente pensa quais dados a gente vai coletar, qual a posição corpórea desse paciente, ou posição corporal, os movimentos involuntários, tá? Se esse paciente faz algum movimento involuntário, pode ser algum sinal de alguma lesão, de alguma disfunção. O trofismo, que é como eu posso definir o trofismo. O tônus muscular e o trofismo, eles são parecidos, tá? Mas não são a mesma coisa. O trofismo é uma pessoa que está, por exemplo, uma pessoa que está com hipertrofia, ela está com um músculo grande, né? Ela aumenta o músculo. As pessoas que vão para a academia, elas vão em busca de hipertrofiar, ou seja, aumentar mais o tamanho muscular. O trofismo é o tamanho do músculo esperado para aquele membro ou para aquele órgão ou para aquela parte do corpo. O tônus muscular já é diferente. O tônus muscular é quando o paciente ele tem a força. Ele pode ter o tamanho adequado ao trofismo, mas ele pode ter tido um AVC, por exemplo, um acidente vascular cerebral encefálico, e ele está com alguma disfunção ali e não está conseguindo ter o tônus muscular, a força. O tônus muscular e a força, eles são parecidos também. O tônus muscular, ele vai avaliar a força também e vai avaliar o trofismo. É como se o tônus muscular fosse a junção dos dois, tá? Força mais trofismo. Coordenação, o paciente ele tem que ter uma coordenação motora, né? Adequada. Então a gente avalia também a coordenação desse paciente, se está adequada ou se está inadequada, e aí a gente vai investigar. O equilíbrio desse paciente também, se ele consegue se equilibrar, andar e tudo direitinho, se ele consegue fazer alguns movimentos. Então tem alguns testezinhos que a gente faz. E a parte de equilíbrio está ligado ao cerebelo, tá, do paciente. Uma das partes do sistema nervoso é o cerebelo, que é responsável pelo equilíbrio. Tem outras partes também, mas uma das partes é o cerebelo. A marcha, então tem vários tipos de marcha que o paciente pode apresentar. A posição corporal, como obter os dados? Então nós vamos examinar a inspeção, inspecione a posição do corpo do paciente durante os movimentos e em repouso. Então você vai inspecionar com o paciente, por exemplo, sentado, com o paciente deambulando, tá? Um exemplo. Movimentos involuntários, como obter os dados através da anamnese, avaliação. Inspeção, inspeciona a presença de movimentos involuntários, como tremores, tics ou fasciculações.
Tics são aqueles que podem ser nos músculos faciais, pode ser no braço, nos membros superiores e inferiores. A sua relação, observe a localização, a qualidade, a frequência, o ritmo e a amplitude e a sua relação com a postura, fadiga e emoções. Exemplo, tremores em repouso, postural ou em atividade, intencionais ou em atividade. Então, tudo isso deve ser avaliado e isso faz parte na parte da posição corporal, né, do paciente. Passando aqui para o próximo slide, falando um pouco do trofismo, como eu falei, de forma mais simplificada. É a circunferência de segmentos do corpo. Como obter? Examine a medição do tamanho e contorno dos músculos, comparando aos lados segmentos homólogos. Quando a gente fala em segmentos homólogos, a gente está falando que uma musculatura deve ser igual ou ter o tamanho parecido da outra. Você não pode ter um braço com um músculo muito hipertrofiado e o outro com atrofia, que é a ausência de trofismo, aquele músculo atrofiado. Ou muito desigual, que a gente chama não homólogos, ou desiguais, ou assimétricos, pode ser também outra nomenclatura, tá? Um aspecto achatado ou côncavo também. Alterações da terminologia, atrofia, que é ausência, tudo que vem com A antes significa ausência, tá? Hipotrofia, que é o trofismo baixo, então o paciente está com hipotrofismo, hipertrofia. Tudo que vem no prefixo hiper é muito, hipo é pouco, tá? Tônus muscular, resistência muscular, estiramento passivo, é aquele paciente que ele vai ter uma resistência ali, mesmo quando o músculo está relaxado, tá? Então você nota que o paciente ele tem a presença do tônus muscular. Como obter então esses dados? Através da inspeção, palpação, movimentação passiva dos membros, alterações terminológicas, atonia, flacidez muscular, que é a hipotonia, espasticidade, que é a hipertonia, e rigidez, tá? Espasticidade e rigidez são anormais, tá? Flacidez também, que é hipotonia, atonia, tudo aí são anormais. Rigidez durante a amplitude do movimento. Então, doenças como, por exemplo, a meningite, que é a inflamação das meninges, que pode ser viral ou bacteriana. A gente tem a rigidez da região cervical ali do pescoço, da coluna vertebral, do encéfalo também. No paciente vai sentir dor e vai ter uma rigidez, né? Espasticidade. Algumas doenças, como por exemplo crônico-degenerativas, como por exemplo o mal do Parkinson, né? Pode causar espasticidade também. A força, que é a potência dos segmentos. Aqui a gente tem um testezinho, ó. Deixa eu colocar aqui o lápis, tá? Vou mostrar. Ó, aqui a gente tem um testezinho que a gente faz, que a gente segura aqui o braço do paciente, tá vendo? Contra o movimento. Então a gente pede que o paciente ele movimente o braço para frente e a gente vai segurar o braço dele fazendo uma contraforça. A gente pede que o paciente movimente o braço para trás, a gente vai segurar também, empurrar o braço dele para frente. Contraforça. Para ver a questão da força muscular, tá? Avaliar a questão da força muscular. Pergunta sobre fraqueza muscular. Aí você deve fazer isso na anamnese. Exame. Provas de contra-resistência e provas de gravidade, observando o segmento homólogo. Alterações terminológicas. Paresia, que é a diminuição da força. Paresia, observe esse nome, tá? Então eu tenho hemiparesia. Hemiparesia à esquerda ou à direita. Quer dizer que no lado do corpo do paciente inteiro ele está com a diminuição da força. Paraparesia, quer dizer que está em membros inferiores. Tetraparesia em membros superiores e inferiores, tá? Já plegia, observe aqui a diferença. Plegia é a ausência do movimento. Paralisia completa.
hemiplegia à esquerda ou à direita, paraplegia em membros inferiores, tetraplegia, que são membros superiores e inferiores. Então, paciente vítima de acidente de moto, lesão de cervical a nível C4, onde ele teve uma lesão dos nervos centrais irradiando para os periféricos e ele está tetraplégico, ele está com a tetraplegia. Isso significa que ele não consegue movimentar. Agora, o paciente sequelado pós-AVC, ele está com hemiparesia à esquerda. Isso quer dizer que ele está com a diminuição da força, mas ele consegue ainda movimentar. São situações diferentes, é um nomezinho parecido. Inclusive, provas de concurso público gostam de trabalhar esses temas aqui e colocar nas alternativas para ver se você vai saber a diferença, tá? De paresia para plegia. Então preste atenção. Coordenação motora, que é a organização do movimento para um determinado fim, a avaliação de como obter esses resultados, e o exame deve ser verificado a harmonia do movimento, precisão do movimento e presença do tremor. Então aqui a gente tem o teste calcanhar-joelho, tá? Que você vai trabalhar justamente a região do cerebelo desse paciente, que é uma das principais regiões responsáveis pelo equilíbrio, tá? A gente tem aqui em espanhol, por exemplo, a legenda está em espanhol. El cerebelo contribui a que os movimentos sejam uniformes e coordenados. Então, o cerebelo, traduzindo aqui, contribui que os movimentos sejam uniformes e coordenados. Então, isso que é a função do cerebelo, tá? Então, essa é a função do cerebelo. A prova index-nariz, que é o calcanhar-joelho, que é realizar com os olhos abertos e depois fechado. Porque com os olhos abertos e fechado, aberto o paciente está com estímulo visual, quando ele fecha dificulta um pouco, tá? Então, se o paciente conseguiu fazer com os dois, isso significa que tá tudo ok. Se ele não conseguiu fazer, ou se ele teve dificuldade, a gente vai já ligar o alerta com um dos dois. Se ele não conseguiu com nenhum, é porque realmente está com alguma disfunção. Alterações terminológicas. Incoordenação ou dismetria, tremores em repouso ou em movimento. Tá? Incoordenação ou dismetria são sinônimos. Então você pode usar a incoordenação motora, tá? Eu tenho aqui esse relacionado ao equilíbrio. Eu vou falar um pouco mais daqui a pouco sobre esse sinal aqui, que é a estrela de Babinski, tá? Estrela de Babinski. Aqui, ó, como obter os dados através desse equilíbrio? Deve ser testado o equilíbrio estático e dinâmico. A prova de Romberg, a aproximação da ponta de um pé ao calcanhar do outro, no andar em linha reta e no andar em círculo. Então você vai pedir que o paciente coloque um pé na frente do outro, tá? Um pé na frente do outro, anda em linha reta, vai e volta, vai e volta. Se o paciente ele não consegue se equilibrar, ele está com a disfunção no equilíbrio. É chamado de prova de Romberg. A gente tem o Babinski-Weil, que tem por finalidade evidenciar uma perturbação vestibular, que consiste em impedir ao indivíduo com olhos fechados que dê passos para frente e para trás, procurando manter-se em linha reta. A prova é positiva quando não se consegue ficar em linha reta. Você pode pedir que o paciente feche os olhos, você pode vendar ele. E você pede que ele vai e volta para trás. Vai e volta para trás caminhando, normal mesmo. Vai e volta para trás. E se ele ficar rodeando, fazendo o desenho de uma estrela no chão, é chamado de marcha estrela de Babinski. Então esse paciente ele está com uma disfunção. Tem essa marcha aqui, que é a estrela de Babinski, tá? E eu tenho o sinal de Babinski, que é escrito dessa mesma forma aqui. Eu não vou escrever aqui porque é horrível escrever com esse negócio aqui do PowerPoint, tá?
O sinal de Babinski em adulto, ele é anormal. Ele indica uma lesão neurológica em alguma parte do sistema nervoso. Então, se o paciente é adulto e você fez o sinal do Babinski deu positivo, que é aquele que você pega na planta do pé, passa uma pena, ou pode ser até a ponta da caneta, bem de leve, e o paciente ele mexe os dedos, tá? Na parte da polpa do pé plantar externa, de baixo para cima. Você passa e se o paciente abrir os dedos, porque ele está com alguma função, o sinal de Babinski positivo. Então não confundir marcha estrela de Babinski com o sinal de Babinski. No adulto ele é anormal, ele indica alguma lesão neurológica, alguma disfunção. Na criança recém-nascida, mais especificamente até 1 ano de idade, é, é normal, tá? Esse reflexo de Babinski, inclusive é saudável a criança ter esse reflexo, mas o adulto não, beleza? Vamos lá, equilíbrio, marcha, avaliação, como obter os resultados. Exame, observar os movimentos associados ou compensatórios, andar nos calcanhares, na ponta dos pés, de olhos fechados. Então tem aqui algumas alterações mais frequentes, como a marcha espástica, que é o braço imobilizado e perto do corpo, a flexão plantar do pé, o paciente arrasta o pé, ou de tesoura, que é a marcha rígida. Passadas curtas, cada perna avança devagar e a coxa tende a cruzar na frente da outra. E eu tenho a marcha atáxica, que são pés afastados. O paciente olha para o chão e não consegue ficar de pé com os pés juntos. A marcha espástica é aquele paciente que ele pós-AVC, ele vai andar ou de tesoura, né? Ele vai andar arrastando ali o pé. Não sei se vocês já viram um paciente sequelado. E o braço ele fica meio que um pouco sem movimento, mas tem pacientes que depois, quando vão trabalhando na fisioterapia, com a fisioterapia, eles vão melhorando. Outros pacientes não, tá? Eles ficam com mais dificuldade. A marcha atáxica, que são os pés afastados, o paciente vai olhar para o chão e ele não consegue ficar com os pés juntos. Chama marcha atáxica. Aqui eu tenho a ligação do sistema nervoso central e a área somatosensorial, que é a área justamente responsável, fica ali no sulco central, tá? Que é responsável por essas funções que a gente acabou de estudar. E também por as funções dos sentidos, tá? Então, nessa área aqui, então o cerebelo que fica aqui embaixo seria equilíbrio, aqui sentido, tá? Sulco central. Então, os nervos sensitivos a gente tem o tátil, sensibilidade tátil térmica dolorosa, 2 vias, proprioceptiva ou profunda, que é a cinético-postural, e a discriminativa, que é a gnóstica. São tratos espinotalâmicos, tá? Então, a gente tem aqui como obter, através da função, através de perguntas, a gente vai obter os dados para essa função aqui sensorial, tá, pessoal? Deixa eu apagar aqui esse risco que ficou um pouco agressivo. Cadê aqui? Não tem problema não, vamos lá. Entrevista, perguntas, órgãos dos sentidos, o exame físico nos vários segmentos do corpo, solicitando ao paciente que permaneça de olhos fechados e comparando a sensibilidade de uma área com sua área homóloga. Então sempre você vai comparar em tudo, na semiologia você vai comparar um lado com o outro para ver se está igual ou se está parecido. A gente não tem todas as partes do corpo exatamente igual, mas não é algo que é normal uma parte ser muito grande e outra pequena, entendeu? Ou ter uma alteração muito grande em uma parte. Tátil você pode fazer com a gaze, com um pedaço de papel ou pano, ou pena, como eu falei, né? Objeto pontiagudo também, para dor térmica. Tubos com água fria e outro com água quente. Cinético postural com segmentos do próprio corpo do paciente, tá? E a discriminativa é colocando objetos ou escrevendo letras na palma da mão do paciente para ver se ele está conseguindo decifrar ali a sensibilidade tátil desse paciente.
A função sensorial, alterações terminológicas, que é a anestesia, que é a ausência de dor. Então, tudo que vem com A antes significa ausência. Hipoestesia, que é diminuição da dor. Hiperestesia, que é o aumento da percepção da dor. Parestesia, que é a sensação sem estímulo. Ou seja, hemiparestesia à esquerda ou à direita. Aí já está ligado a sensorial. Então, a gente tem hemiparesia, que é o que? A perda da força. A gente tem hemiplegia, que é do movimento, e a gente tem a hemiparestesia, que é na parte sensorial. Aí o paciente ele não está sentindo a perna ou o lado, por exemplo, se for hemi à esquerda ou à direita, ou se for a perna é para parestesia, tá? E a tetraparestesia, que são membros superiores e inferiores. Se você não entendeu, coloca aqui nos comentários que eu vou responder o seu comentário, tá? Essa diferença de hemiplegia, hemiparesia e hemiparestesia. Coloca aqui nos comentários embaixo no vídeo que eu vou tirar a tua dúvida se você não entendeu aqui a explicação da aula, tá? A gente tem o martelo de Buck, que é um martelo que a gente utiliza para avaliar os reflexos tendinosos. Então, eu vou trazer lá no perfil do Instagram, que é @dicas de enfermagem com 2M no final. Tudo junto, dicas de enfermagem, só que aí você bota 2M no final. É um que tem um bonequinho azul. Então, esse do bonequinho azul é o que você vai se inscrever, que é o meu canal. E tem um link aqui no card do canal, tem um link também, tá? Para você acessar o meu Instagram. Lá eu vou colocar a parte prática, mas eu vou colocar só para os assinantes, tá? A parte prática, eu não vou colocar aberta ao público, não. Eu vou fazer uma série de vídeos, parte prática de neuro, lá. Não vou colocar essa parte, mas aqui no YouTube mesmo você acha como fazer esse exame, tá? Não é nada assim, nossa, que difícil, nossa, que outro mundo. Não. Mas se você quiser assistir a minha aula, aí você entra lá e assina. O Instagram tá R$2,90, tá bem baratinho. Vai ficar alguns meses assim. É um preço aí de um... Não sei nem o que é que compra hoje com R$2,90. O que é que a gente compra hoje com R$2,90? O que é que a gente compra hoje com R$2,90, minha gente? Nada, né? Eu acredito que nada. Mas assinar o meu canal, vocês conseguem sim, tá? Vamos lá. Reflexos tendinosos, tá? Reflexos tendinosos. Deixa eu só fechar aqui uma coisa. Pronto. A gente tem o bicipital, que é o nervo músculo cutâneo, que a gente vai avaliar todos com o martelo de Buck, tá? C5 a C6, bíceps braquial. Tricipital, que é o C7 a C8, que é o nervo radial. Aquileu, que é no tendão de Aquiles, tá? Nervo tibial. L5 a S2, que é o gastrocnemiosóleo. O patelar, que é o nervo femoral, que é L2 a L4, que é o quadríceps femoral. E os reflexos de estimulação cutânea, que são os flexores do dedo, nervo mediano e ulnar, C8 a T1, flexor superficial dos dedos. E o costo abdominal, que são dos nervos intercostais, nervo ileo inguinal e nervo ileo hipogástrico, T5 a T12 e L1. Então, esses são os reflexos tendinosos profundos e de estimulação cutânea, beleza? Aqui tem mostrando, ó, a figurinha como é que faz. Aqui a gente pressiona a parte do tendão para fazer o reflexo bicipital e a gente golpeia na parte da falange. Aqui o reflexo tricipital, lembrando que o braço do paciente tem que estar apoiado. E aqui o dos flexores dos dedos, a gente vai também, entre aspas, golpear ali o tendão, beleza? Quando fazer o exame neurológico? Sempre em todos os pacientes. É isso que a gente vê na prática? Não, mas é o correto, né? Seria o correto. Mas se o paciente não tem sintomas neurológicos,
A avaliação neurológica de triagem, você vai fazer o estado mental, vai avaliar os nervos cranianos, função motora, função sensorial, como a gente viu aqui na aula, beleza? O que fazer então? Você vai avaliar esse paciente em tudo que a gente estudou. Aqui tem um resuminho, tá? Você pode pausar aí o vídeo. Nós temos a escala pré-hospitalar de Cincinnati, que é a escala de AVC. Então tem um mnemônicozinho SAMU, que é sorria. Quem aí aprendeu SAMU? Gente, é horrível escrever com esse mouse, tá? Então, espero que vocês entendam. Aqui é um M, tá? SAMU, que é sorria, abrace, cante uma música, chame urgência. É o mnemônicozinho do Cincinnati, que você vai avaliar a queda facial quando você pede o paciente para sorrir. Então, ambos os lados devem se mover igual. Se há um desvio da rima labial, que é esse cantinho aqui do lábio, então há uma disfunção. Debilidade dos braços, que é manter os olhos fechados com braços estendidos por 10 segundos. E ambos os braços são sustentados igualmente. Um braço perde a força e não é sustentado e abaixa, né? Se estiver anormal. Um braço que perdeu a força. E a fala normal, que é o paciente, ele não vai conseguir, ele vai ficar falando palavras incompreensíveis, a dicção dele vai ser afetada fortemente. Então, se o paciente apresentou esses 3 itens, ele tem 85% de chance de ser um AVC. Então, esse paciente ele tem que ser encaminhado urgentemente ao serviço de saúde de emergência, tá? Não é um postinho de saúde, é o serviço de alta complexidade, tá? UPA ou de preferência hospital, para poder receber esse paciente, beleza? Então aqui tem o mnemônicozinho, ó, do SAMU, e o dia 29 de outubro é o Dia Mundial de Combate ao AVC. Então tem aqui, ó, sorria, abrace, cante uma música e urgente. Vocês podem pausar também para poder ver com mais calma, tá? E aqui é onde eu vou gastar mais uma boa parte do tempo para poder explicar por quê, galerinha. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Certo. A aula só tem mais esses 3 slides. Não ficou tão longa, tá? Pensei que ia ficar mais longa, mas tranquilidade. Vamos lá. A ECG, cuidado com essa sigla, porque tem eletrocardiograma, que é escrito ECG também, e tem a escala de coma de Glasgow. A escala de coma de Glasgow é a avaliação neurológica, mais especificamente de emergência, tá? Então, na abertura ocular, eu tenho espontânea, que é quando eu chego próximo do paciente, ele já abre o olho. Então, o score, a pontuação vai ser 4. Eu tenho, quando eu chamo esse paciente, seu João, dona Joana, eu tô aqui falando contigo e você abriu o olho. Você chegou próximo do paciente e ele não abriu o olho, ele só abriu o olho quando você chamou ele. A dor, que aí você chegou próximo do paciente, você falou com ele, ele não abriu o olho, você vai fazer um estímulo doloroso nesse paciente. Aí quando você faz um estímulo doloroso é que ele vai ter a resposta à abertura ocular. E nem ao estímulo doloroso ele reagiu, aí ele vai receber a pontuação que está aí do lado do score, que é 1. Então eu tenho para abertura ocular o máximo 4 e nenhuma 1. A resposta verbal, que é orientada, confusa, palavras inapropriadas e palavras incompreensíveis ou nenhuma. Vai ser o mesmo sistema, tá? Orientada. É aquele paciente que você pergunta o dia, a hora, ele vai responder onde é que você tá na rua, tá no hospital, entendeu? É aquele paciente que ele tá orientado, como a gente viu na parte 1 lá da aula, orientado, tá? Confuso é aquele paciente que está falando uma coisa, você está perguntando uma coisa, ele está respondendo outra coisa que não tem nada a ver. Então, o paciente que está com a fala confusa, então ele vai receber quanto? 4. Quando o paciente está com palavras inapropriadas, o que isso significa? O paciente com fala confusa, ele fala uma frase. O paciente com palavras inapropriadas, ele só fala a palavra seca. Vou dar um exemplo. Seu João, onde é que a gente está?
Ele vai olhar para você e vai falar. Ele vai falar, deixa eu pegar aqui, meia, meia. Ele vai falar meia. Tá. Uma palavra inapropriada, porque o que tem a ver meia com a pergunta que você fez? Tem nada a ver. A meia com a pergunta que você fez, uma meia de calçar, para calçar o sapato. Tem nada a ver. Então, palavras inapropriadas. É uma coisa que não tem nada a ver nada com nada. Palavras incompreensíveis ou sons incompreensíveis. É aquele paciente que ele vai fazer um gemido, ele pode gritar, ele pode fazer um gemido, ele pode gritar não, acho que nunca ouvi. Pode ser também com muita dor, né? Se o paciente gritar, dependendo do caso, do acidente, pode ser muita dor. Mas geralmente são gemidos, tá? Palavras incompreensíveis ou gemidos. 2. Nenhuma. O paciente não teve nenhuma resposta verbal. 1. Esse paciente vai pontuar 1. Resposta motora. Obedece aos comandos. 6. Você pede que pega no paciente. Qual a perna que eu estou pegando? Se eu está sentindo a perna esquerda. Olha, mexa a mão direita. Mexa a mão, levante o dedo. Ele consegue obedecer os comandos. 6. Localizador. Então o paciente ele não obedece o comando, mas ele localiza o estímulo doloroso que você vai fazer. Ou, na verdade, aqui não é o que você vai fazer não, tá? Eu falei errado aqui. A verdade é que o localizador é, por exemplo, paciente acidentado. Onde é que está doendo? Está doendo na perna esquerda. Eu acho que eu quebrei o meu pé, eu torci o meu pé, está doendo muito na perna, no pé esquerdo. Então, ele localiza a dor, mas ele não obedece os comandos. 5, tá? Movimentos de retirada é aquele paciente que não tem quando você chega perto de algo muito quente, você pega e dá aquele movimento assim. Então, aquele movimento que o paciente ele não vai localizar a dor, mas ele vai dar esses como se fossem espasmos, mas é quase como. São movimentos de retirada. Ou também outras tabelas chamam de. Tem outro nomezinho que eu esqueci. Depois eu vou colocar aqui nos comentários, tá? Qual é o outro nome? Porque eu não. Eu esqueci agora. Me perdoem aí. Flexão normal e extensão anormal, que é decorticação e descerebração. Descerebração e decorticação, na antiga escala. Que daqui a pouco eu vou explicar. Deixa eu explicar logo aqui nesse outro slide. Ó. Flexão anormal. Flexão normal, que é aquela rápida variável. Afastamento do braço relativamente próximo ao corpo. Esse aqui, relativamente afastado do corpo, tá? Relativamente ao corpo. Então, você pode ver que esse braço aqui, ó, ele tá para fora, tá? E o paciente ele tá fazendo esse movimento de flexão. É rápida, variável, ao afastamento do braço. Essa é a flexão normal, que ela é menos grave do que a flexão anormal, que é a antiga decorticação, tá? A flexão anormal na escala antiga era chamada decorticação. Flexão anormal lenta, vai ser diferente, que a flexão normal é rápida. Ela vai ser estereotipada. O que significa estereotipada? Movimentos repetitivos. Vai ser sempre aquele movimento repetitivo. A aproximação do braço com o corpo e o braço ele vai um pouquinho fazer como se fosse uma extensãozinha, tá? Eu tenho flexão normal, anormal, eu tenho extensão, tá? A extensão é diferente. Esse é a flexão, então o braço vai ficar só perto do corpo mesmo. A extensão já é outra coisa. Daqui a pouco eu explico. A extensão é para fora. O paciente ele vai ficar com o braço reto. Deixa eu ver se tem aqui extensão. Tem não. O paciente ele vai ficar com o braço reto e vai ser para fora, tá? A mãozinha dele vai ficar para fora. Como eu estou desenhando aqui. Aí é a extensão, que ainda é mais grave do que a flexão anormal. Rotação do antebraço, cerramento do polegar e a extensão do membro inferior. Beleza? Então eu tenho flexão normal, anormal. Flexão normal vai ganhar 3 pontos, extensão normal 2 pontos. Pessoal,
Esse aqui, movimentos de retirada, eu tenho flexão normal e extensão anormal. Perdão aí, tá? Eu confundi vocês que eu trouxe na figura algo diferente como é que eu posso dizer? Da imagem para tabela, tá? Me perdoem mesmo. Esse aqui, ó, aqui ele traz como flexão normal. E aqui nessa tabela ele tá chamando de movimentos de retirada, tá? Aqui seria flexão normal, que seria esses movimentos de retirada. E aqui seria anormal, anormal, que é mais grave. Flexão anormal e a extensão anormal, tá? Que a extensão vai ser estirada e para fora. E nenhuma vai ganhar um ponto. O paciente não apresentou nenhuma dessas características aqui. A resposta pupilar, a gente avalia a pupila do paciente, coloca lá a luzinha e avalia a pupila do paciente. Se for nenhuma, aí você vai colocar que você colocou nos dois olhos, não teve reatividade pupilar nenhuma. O paciente ele vai perder 2 pontos no somatório aqui desses itens. Ele vai perder, você vai subtrair 2 pontos. Se ele apenas reage ao estímulo luminoso, ou apenas um olho, tá? Ele vai ganhar 1 ponto, tá? Ele vai ganhar 1 ponto. E aqui, vocês risquem aí, porque é nenhuma reação. Essa escala, ela tá errada. Me perdoem de eu ter trazido essa escala, mas ela tá errada. Vou dar um tempo aqui, vocês printam, porque é nenhum aqui, tá? Nenhum. Eu nem prestei atenção quando eu peguei essa escala, mas ela tá errada. Não é aqui reação bilateral, aqui é nenhuma, tá? Nenhuma. Aí vocês tiram um print aí rapidinho, beleza? Vou contar aqui de 1 até 5, que é o tempo que vocês tirarem um print, para poder fazer aí o resumo, a revisão de vocês, tá? 1, 2, 3, 5, 4, 5. Pronto, printaram? Então já fiz aí as correções. Então é isso. Essa é a escala de Command em Glasgow. Vocês vão ter que revisar bastante essa escala. Essa é a primeira vez que vocês estão vendo. Se vocês já viram, sempre revisem para não esquecer, porque é algo que todo enfermeiro tem que saber isso aqui. Ah, professor, mas eu não vou trabalhar em emergência, eu trabalho em emergência. Mas tem que saber. É algo que não é assim uma escolha. Você ao seu enfermeiro, eu não sei isso. Isso aqui é um conhecimento básico, tá? E todo enfermeiro precisa saber, beleza? E aqui são os 5 passos para utilizar. Eu não vou ler isso aqui, mas está lá na escala de Command em Glasgow do site. Vocês também podem tirar, pausar aí e ler. E aí qualquer dúvida vocês colocam aqui nos comentários que eu vou responder, beleza? Alright? Então terminamos aqui nossa aula. Quero agradecer aí você que ficou até aqui o vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal para fortalecer. Deixa o teu comentário, deixa o teu like. Tamo junto. Até a próxima. Vou lá.